Olá pessoal, estamos nós aqui novamente representando a Nexus Medicina Forense, desta vez na sua terceira aula, onde nós vamos abordar quesitos. Quesitos todos conhecem assim profundamente, sabem de sua importância, né? É conceituado como perguntas feitas aos peritos, tanto pelo magistrado quanto pelas partes, em algumas ocasiões até pelo próprio Ministério Público, no caso do trabalho, em outros casos, outras instituições, inclusive outras autoridades, podem estar sujeitas a questionamentos, né? Visam a elucidação de alguma dúvida técnica. No nosso caso, são dúvidas ligadas à ergonomia, à parte médica, à doença, né, do reclamante, aspectos do seu trabalho, da organização do trabalho, enfim. É bastante amplo, mas devem estar focados sempre no que o objetivo pericial determinado pelo magistrado. Eles estão fundamentados nos artigos 421 e 465 do Código de Processo Civil vigente, né? Eles são de três tipos: os quesitos iniciais, os quesitos suplementares ou complementares e os quesitos de esclarecimento. Nos quesitos iniciais, são quesitos que ocorrem, são demandados logo após a audiência inicial, né? Ditos também quesitos de abertura. Normalmente, até para evitar contratempos, muitas vezes hoje a audiência inicial, as partes já saem, o juiz, pelo menos na nossa região, no TRT 15, é muito comum que o juiz determine a data e a hora do ato pericial. Desculpa. Mas nada impede que haja algum contratempo por parte, inclusive, do jurisperito e que seja necessário um remanejamento de datas. Então é fundamental que o jurisperito comunique às partes, né? Publique nos autos e comunique. Normalmente a inicial já vem com endereço eletrônico, telefone. Então é muito importante que as partes, tanto reclamada quanto reclamante, seus respectivos assistentes técnicos, tenham conhecimento, né? Então, uma das perguntas que se faz, talvez a primeira, é se o assistente técnico, os assistentes técnicos, foram comunicados sobre a data e hora do ato médico pericial, né? Uma outra questão que inclusive é ética e que pode ser uma segunda pergunta é se o assistente técnico, de uma parte ou de outra, se ele já foi ou médico ou tem alguma ligação de amizade ou parentesco com o periciado. Isso impõe alguma restrição, né? E pode ser causa até de nulidade, caso isso venha a ser aberto no futuro, né? Normalmente pelo advogado ou patrono que defende a outra parte. É muito importante, ao se compilar um rol de quesitos, que a gente pergunte aquilo que a gente mesmo saiba responder, né? Nós não podemos perguntar
para o perito, aquilo que foge ao objeto pericial e aquilo cuja resposta nós mesmos não temos, não sabemos respondê-la. Isso é ilógico, né? Mas, infelizmente, não é tão raro nós encontrarmos questionamentos assim que, além de não estar ligado à matéria, propõe aí uma dificuldade complementar ao jurisperito. Então, muito cuidado quando nós escolhemos determinado tema para ser questionado. É importante também, ao formular os quesitos, que a gente estude as possíveis respostas do jurisperito, tá? Para que, de repente, o objeto pericial é nós questionamos de uma forma tal que a resposta dele, embora esteja correta, ela não está atendendo aquilo que a gente pretendia, tá? Então é muito importante que a gente estude essas questões para que não haja contratempo, para que o perito responda realmente. Quando você pergunta, é muito pesado, o reclamante carregava muito peso, quer dizer, o que significa muito peso, né? Ficou um negócio meio subjetivo, não é isso? Quer dizer, o que é muito pesado? O que pode ser muito pesado para um, pode não ser para outro. Uma outra questão que nós constantemente verificamos são quesitos que fazem várias perguntas, abordam vários temas. Então, por exemplo, o seu posto de trabalho era ergonômico? Em seguida, dentro do mesmo quesito, quantas peças eram produzidas? Ele tinha capacidade biomecânica para trabalhar naquilo? Sua produtividade era alcançada? Fazia rodízio de tarefas? Enfim, cabe aí um quesito para cada uma dessas perguntas, desses questionamentos. Porque, às vezes, ao responder, ele pode responder sim, não, 50, e fica um negócio meio complexo. Então, optar em perguntar, mas cada pergunta ser um quesito. Perguntas curtas, objetivas, né? Obviamente que aqueles subnúmeros, né, dos quesitos está incluso nessa questão. Quer dizer, ele coloca lá o tema e depois tema, então é o 3, o quesito 3, e aí 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. Isso não é o melhor formato para nós abordarmos. Nós devemos, devemos evitar, nós não devemos perguntar sobre o mérito da lide, né? É uma questão que isso compete ao magistrado. Então, você perguntar, o reclamante, ele realmente se machucou devido a isso? As consequências que ele está tendo, principalmente as questões morais, são devido ao tratamento dispensado pelo seu hierárquico superior? Apenas exemplo, tá? Mas questões que não devem ser formuladas. Muitas vezes, nós, ao lermos o laudo pericial, nós nos deparamos com temas que não são tão assim interessantes e voltados ao objetivo pericial. Nossa tendência muitas vezes é ironizar, né?
Então também os quesitos não podem carregar questionamentos com um perfil irônico. Isso vai irritar o jurisperito e pode trazer aí algum desequilíbrio para essas questões. Devemos evitar sempre que possível, e sempre é possível, né? As expressões pode, pode isso ser aquilo, pode, poder pode, né? Sempre pode, né? É possível que isso sempre é possível, embora não seja frequente, mas é possível, existe possibilidade. Então, são termos que podem dificultar a interpretação tanto pelo jurisperito quanto futuramente pelo próprio magistrado, tá? Perguntar, é certo que isso ocorra assim, assim, assado, que ele faça isso, faça aquilo? Então, essas são algumas, digamos, alguns pontos básicos, né, que nós sugerimos como medidas de precaução. Os outros quesitos técnicos, sejam eles de ordem administrativa, podem ser feitos sem o menor problema. O jurisperito, por sua vez, ele deve ser objetivo nas suas respostas, né? Não deve oferecer aquelas respostas que remetam o assistente técnico da parte contrária à leitura do corpo do laudo, né? Isso muitas vezes, isso aconteceu já várias vezes comigo e com vários dos colegas que nos assistem, de a gente não, mesmo nos remetendo ao corpo do laudo, nós não encontrarmos resposta alguma. Então, responda realmente, conforme o artigo 473 do novo Código de Processo Civil. Responda, seja objetivo. Alguns minutos a mais vai clarear, vai facilitar o entendimento daquele laudo, né? E muitas vezes tornando desnecessário novos quesitos para clarear essa questão. As respostas, tanto as perguntas, tanto os quesitos quanto as respostas do jurisperito, sempre devem ser baseadas, fundamentadas nas ciências médicas. E, de preferência, coloca as referências embaixo, tá? Logo após a resposta. Caso o jurisperito entenda como impertinente aquele quesito, o que ele deve fazer? Ele deve responder, impertinente por causa disso, aquilo. Fundamente também porque é impertinente. Olha, ele é impertinente porque foge ao objetivo pericial. Ele é impertinente porque na ciência não encontrei resposta para isto. Enfim, justifique e coloque a referência bibliográfica, seja, olha, através de trabalhos científicos, pegue um trecho. Isso aqui pode ser feito até mesmo quando se formula quesitos, você printa um trecho, coloca no quesito e embaixo questiona. Quer dizer, questiona uma realidade científica, tá? Não tem mal algum nisso, né? E as referências? Utilize sim. Nós temos referências do próprio trabalho científico, né? Quando não, nós temos referência dos livros que nós utilizamos, né? Livros didáticos, sempre livros atualizados, né? Então, nós temos aí muitas referências. E quando se fala em exame físico, também, tá? Então, a gente tem que buscar sempre material que se reporte à matéria. E para finalizar, eu recomendo, né, aos auxiliares da justiça, eu comecei e estou finalizando com essa recomendação, por isso eu entendo como importante.
que tome conhecimento do capítulo 12 do nosso Código de Processo Civil, dos artigos 369 até o 484, tá? É muito esclarecedor e pode evitar alguma dor de cabeça futura. Pessoal, agradeço sobremaneira a audiência. Lembro que é importantíssimo que vocês cliquem no like, se registrem no canal, o canal Nexus Perícias, né? Para que vocês possam ser avisados sempre que um vídeo novo ele for lançado. Tá bom? Agradecemos a todos e até a próxima, se Deus quiser.